Olá, graça e paz do Senhor Jesus Cristo para você, meu irmão, meu amigo, colega que está ouvindo esse estudo bíblico. Estamos propondo a você estudar mais uma vez, continuar estudando o livro de Provérbios. Então eu te peço que acompanhe conosco esse estudo bíblico. Nós estaremos estudando o capítulo 3 de Provérbios hoje, para aplicação na nossa vida. Que o Senhor Deus possa nos orientar nesse estudo, nos iluminar, para que possamos tirar lições práticas para a nossa vida, que é exatamente esse o propósito do livro de Provérbios. Até agora nós aprendemos no livro de Provérbios que o livro propõe trazer, e dar instruções sábias e práticas para os seus leitores e para os seus ouvintes, E também aprendemos nos estudos anteriores que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E também a alerta que o livro de Provérbios nos traz contra as más companhias. Então é uma informação muito importante. Se você não viu os outros vídeos anteriores, procure aí e veja os estudos anteriores que vai falar sobre isso. E também Provérbios nos apela a darmos ouvidos à sabedoria, porque ela está disponível para todos que é dada por Deus. Também aprendemos que a sabedoria traz muitas recompensas para os seus seguidores, para aqueles que buscam a sabedoria divina. E também nos mostra que as atitudes daqueles que buscam a sabedoria e alerta. No último estudo nós falamos sobre alerta contra a mulher ou o homem adúltero, os caminhos, os cuidados que nós devemos ter com eles. E ainda vamos ver que Provérbios também não deixa de ser, para nós, um manual prático, de como ter uma prática clara e certeira na aplicação da palavra de Deus no nosso dia a dia. Por que ela faz isso? Porque a palavra de Deus nos traz, assim como o livro de Provérbios, nos traz princípios. E o que são princípios? Porque às vezes ele está contado dentro do livro bíblico, da narrativa bíblica, sobre um histórico, e um contexto naquela situação lá, mas quando ele traz o princípio daquele ensino, o princípio são verdades profundas que nós podemos tirar daquela situação, cuja aplicação é universal. Então ela serve para nós como indivíduos, serve para o casamento, serve para as famílias, serve para as organizações públicas ou privadas. E os princípios da palavra de Deus têm um valor permanente e comprovado, e são aplicados em todas as práticas humanas. Então você às vezes vê uma história lá do Velho Testamento, uma história de Noé, uma história de Abraão, uma história de Davi, uma história de profetas contra um povo, mas aquilo lá conta dentro daquela narrativa histórica, mas ela tem aplicação para o dia de hoje, porque ela traz princípios de Deus para a nossa vida do dia a dia. Vamos então começar agora estudando o livro de Provérbios, capítulo 3, verso 1 a 6. Leia comigo aí esses 6 primeiros versículos que vai falar da confiança e obediência ao Senhor. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as a teu pescoço. Escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes nos teus próprios entendimentos. Reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Veja as maravilhas mais uma vez desse provérbio, nos convidando a guardar no nosso coração, a guardar os mandamentos de Deus, o mandamento do Filho, do pai que está chamando o filho a guardar as suas instruções. E ele fala aí guardar no coração para que tenha vida, porque traz esses princípios do bom proceder,
né, de eliminar os maus caminhos e coisas mais que nós vamos aprendendo no livro de Provérbios. Então, olha bem aí o que ele diz aí. Guardar esses mandamentos no coração. Guardar no coração é entender com a mente, racionalmente, e uma vez entendendo que é uma palavra que procede da boca de Deus, você guarda no coração, que você toma para você. Mais uma vez nós falamos isso, você guarda para aplicar no momento adequado, no momento em que vier a necessidade dessa aplicação. Então, guardando no coração e colocar em prática. E ele recomenda ainda guardar, atar no pescoço e escrever nas tábuas do coração. Quer dizer, você pega o princípio da palavra de Deus, toma a palavra de Deus e ela lhe serve de enfeite. Você se agrada dela, você não tem vergonha de expor a sua fé e nem a sua confiança. Então é importante você ter esse princípio com você também, de se agradar dessa palavra, né? Ela servir de enfeite para você. Você se envergonha da palavra de Deus ou não? Eu espero que não, tá? Porque ela deve servir de enfeite no seu pescoço e escrita nas tábuas do nosso coração, quer dizer, guardadas para cumprirmos. E o versículo 5, para a gente resumir essa parte aí, ele diz aí: confia no Senhor de todo o coração e não confie nos seus próprios entendimentos. Quantas vezes nós já prometemos coisa para nós mesmos, prometemos que ia fazer isso, prometemos que ia fazer aquilo e nós acabamos não fazendo, não é verdade? Porque nem nós mesmos somos confiáveis a nós mesmos. Imagina nos propósitos no caminho da vida, do dia a dia. Então por isso que assim, confia no Senhor. Porque aquilo que o Senhor fala na sua palavra, aquilo que Ele ensina na sua palavra, é verdade hoje e sempre. Então, seja atento com isso, porque a palavra de Deus é fiel. E Deus é merecedor de toda a nossa confiança. Ok? Então Deus quer receber de nós essa confiança, porque tudo que está escrito na palavra de Deus, na sua palavra, ela é digna de confiança. O versículo 7 a 10, ele vai falar na honra, de honrar o Senhor com nossa vida. Veja os versículos. Não seja sábio aos teus próprios olhos, tome e teme ao Senhor e aparte-te do mal. Complementando a ideia do versículo anterior que nós lemos. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. É lógico que eu estava falando isso aqui para um público, na época que existia essa questão aqui da videira, da fartura, da questão das colheitas, mas é um princípio de honrar o Senhor com os bens e com a primícia da renda. Será que tudo aquilo que Deus coloca em sua mão, no seu conhecimento, o seu trabalho, a sua renda, os seus bens que você adquire com isso, você tem honrado o Senhor com isso? Você tem agradecido ao Senhor porque Ele te deu vida, Ele te deu sabedoria, Ele te deu conhecimento, Ele te deu discernimento para você ser próspero? E você honra o Senhor com isso? Você aplica todo esse ganho, você aplica toda essa sabedoria que veio de Deus, o que Deus te deu no decorrer do tempo, através de escola, de estudos, de todos os recursos humanos que às vezes Deus nos proporciona ter, e você honra o Senhor com isso? Ele está falando que honra o Senhor com os bens. Tudo que colocamos nas nossas mãos, que Deus coloca em nossas mãos, nós somos mordomos, nós somos administradores. Então nós temos que agradecer ao Senhor. Senhor, eu me formei. Senhor, eu tenho uma faculdade, eu fiz um doutorado. Senhor, eu consegui esse bem. Você deve fazer a seguinte pergunta: como honrar o Senhor com esses meus bens? O que o Senhor quer que eu faça com isso? Então pergunte isso para você usar adequadamente toda essa riqueza que Deus coloca para você administrar. Os versículos seguintes, ele vai falar das recompensas de buscar a felicidade na sabedoria e não nas coisas do mundo. Vejamos aí. Filho meu, não te rejeites a disciplina do Senhor e nem te enfades da tua repreensão,
porque o Senhor repreende o que ama, assim como o Pai ao Filho a quem quer bem. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ele dá do que a prata. É melhor a tua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que a pérola, e tudo o que podes desejar não é comparável a ela. Antes de nos terminar essa leitura aqui, vamos pensar nos versículos 11 e 12. 11 e 12 ele fala que o Senhor disciplina, o Senhor repreende. Como filho, como pai, a palavra de Deus, essa palavra aqui, que nós devemos frequentá-la com regularidade, o que é? Deus, às vezes, fugindo dos princípios dessa palavra, nós percorremos nosso próprio caminho. Então Deus, às vezes, com a dureza do nosso coração e da nossa mente, Ele permite percorrer o nosso caminho. E Ele sabe que vai dar errado. Ele sabe que nós vamos passar por um momento de aflição. Então Ele permite isso aí como disciplina. Ele permite essas coisas como repreensão. Não que Ele quer o nosso mal, mas Ele permite porque às vezes nós não estamos querendo aprender da forma mais fácil. Então Ele permite a gente passar por essas tribulações, por essa repreensão mais dura, para que nós possamos aprender sabiamente a sabedoria que vem da palavra dele. Então, se Deus te enviar uma repreensão, se Deus te enviar uma disciplina, aceite-a, mas humildemente busque o Senhor, falando que você trilhou o caminho próprio, no seu próprio conhecimento, mas que você está arrependido e quer voltar para os caminhos de Deus. Faça isso, que você vai colher os frutos da sabedoria, que fala aqui que ela é mais valiosa do que pérola, do que ouro fino, do que prata. E ela, além de mais, ela alonga os dias, porque o Senhor aplana os nossos caminhos. Ele evita que nós vamos para o caminho tortuoso, o caminho do mal, caminho que vai nos levar à morte. Tanto a nossa morte física, muitas vezes, mas principalmente, às vezes, nos leva à nossa morte espiritual, o nosso esfriamento com relação às coisas de Deus. Então esteja atento a isso, meu irmão, meu amigo, para que nós não estejamos nesse caminho que não agrada a Deus. Os versículos 17 fala que os teus caminhos são deliciosos e todas as veredas de paz, é árvore da vida para os que a alcançam, e felizes são todos os que a retêm. Está falando o quê? Da sabedoria, da palavra de Deus, dos ensinos dessa palavra que Provérbios está ensinando para nós. Então ela é deliciosa, ela é árvore da vida, como o Senhor Jesus mesmo disse, né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Então a sabedoria plena vem de Deus, vem de Jesus, e Ele é a nossa vida. E Ele vai nos dar a vida plena nesse mundo, além da vida eterna que já está prometida aos seus filhos que nele creem. Então, prosseguimos nisso, permita o Senhor nos corrigir, mas permita também, usando a sabedoria divina, nos deliciar dela, se alegrar que o Senhor está ensinando o seu coração, mesmo na disciplina, mesmo na correção. Se alegre, saboreie essa sabedoria da palavra de Deus. Se você não tem experimentado isso, eu te desafio a ler a palavra, parar nos versículos e aplicar no seu coração para a sua vida, e você vai ver o tanto que ela é deliciosa, ela é gostosa. Nós vamos ver aqui alguns motivos de tudo isso. Veja aqui esses versículos aqui que falam que a sabedoria nos faz andar em segurança. Essa é uma das coisas maravilhosas da palavra de Deus. Filho meu, não te apartem essas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma e adorno ao teu pescoço. Está vendo? Mais uma vez, ela falando que a sabedoria é adorno, é o enfeite da vida. Versículo 23. Então andarás seguro no teu caminho e não tropeçarás o teu pé. Quando te deitares, não temerás deitar-te-á, e o teu sono será suave. Não temas o pavor repentino, nem a arremetida dos perversos quando vier. Porque o Senhor será a tua segurança e guardará os teus pés de serem presos. Meu amigo e meu irmão que está ouvindo esse texto, que está ouvindo essa palavra aqui, talvez você nunca tenha lido esses provérbios.
Talvez você tenha uma Bíblia na sua casa e nunca abriu ela para ler e parar nele. Eu convido você a parar aqui e veja. Eu estava conversando com a Sueli, minha esposa, e nós provando que nós passamos muitas vezes por esse vale aqui, ó, e que Deus colocou em nosso coração a sabedoria e a segurança para quando formos, diz aqui o texto, versículo, arremetido dos perversos, quando ele vier, nós não seremos, nós não cairemos. Porque ele diz aqui, ó, não andarás seguro, versículo 23, andarás seguro no teu caminho e não tropeçarás. Por quê? O perverso, ele arma, ele armadilha. É como o laço do passarinheiro. Ele arma para você em todos os caminhos que você percorre. Ele te tenta cercar. No exemplo que eu estava te falando, teve uma época que eu e minha esposa fomos tentados isoladamente e separadamente pelas pessoas. Às vezes pessoas conhecidas do nosso lado, perto da gente. E às vezes pessoas que a gente não conhecia, mas que estava tramando. Mas como nós somos tementes a Deus, sem saber, Deus estava guiando o nosso caminho. Deus estava nos fazendo não cair, não perecer no caminho do maligno. Então são coisas que nós vivemos e podemos provar. E aí nós devemos se alegrar nesse caminho. Porque uma hora Deus, depois que passa tudo, Deus nos mostra. Está vendo aquele caminho lá? Você estava para cair, mas eu te segurei. Eu te lembrei da palavra que estava no seu coração que eu te dei. E você ouviu e você não caiu por causa da minha palavra e eu te segurei. Então, meu amigo e meu irmão, pense nisso. Pense nessas coisas. Olha esse versículo. Não temos o pavor repentino nem arremetido dos perversos quando vier. Porque quando o perverso vier contra você com propostas indecentes contra você, contra seu trabalho, contra seu esposo, sua esposa, contra seu filho, contra seu pai e sua mãe, você vai lembrar da palavra de Deus. E lembrando da palavra de Deus, você não vai cair, não vai pecar. Porque o Senhor, verso 26, será a tua segurança e guardará os teus pés de serem presos. A palavra de Deus é que nos dá segurança. Quando a gente não conhece, nós estamos mais propensos a cair. Pense nisso e aplique no seu coração essa palavra. Aqui é um texto. Esse livro de Provérbios tem 1001 outras oportunidades de nós aprendermos juntos, se você assim permitir. Outro ensino de Provérbios desse capítulo 3, de fazer o bem e evitar o mal. Não turbes de fazer o bem a quem de direito, estando em tua mão e poder de fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vá e volta amanhã, estando tu na tua mão fazer agora. Isso está nos ensinando. Você lembra que nós lemos lá, honrar o Senhor com os bens. Às vezes nós somos colocados diante de alguém que está necessitando de uma situação qualquer. Às vezes nem é bem material, mas pode ser um bem material, mas às vezes é uma palavra. E você tem a palavra de Deus, você tem o bem, você tem a esmola que seja, e você retém. Você fala, não, amanhã eu te dou, agora eu não tenho. Ou você tem a oportunidade de ensinar a palavra, de dar aquela palavra de ânimo, de esperança, e você retém. Ele diz aqui, não furtes em fazer o bem, se estiver na sua mão, se estiver no seu coração, no seu conhecimento em fazer. Pense isso. Você que conhece a palavra de Deus, você que tem a palavra de Deus no coração, na sua vida, se você estivesse retendo essa palavra, você está contra os ensinamentos de Deus. Pense nisso e não retenha essa palavra com você mais. Deixe ela fluir a favor do outro, do próximo, do bem. Seja generoso. Quando você compartilha a palavra de Deus, os princípios eternos de Deus, você está sendo generoso. Está compartilhando o amor que Deus colocou no seu coração. Não desista e não se envergonhe disso. Tá bom? E ele nos recomenda o quê? A não maquinar, versículo 29, não maquines o mal contra o teu próximo, pois habita junto de ti. Porque às vezes você tem a confiança de alguém e nessa confiança você está falando mal daquela pessoa, você está maquinando derrubá-la. Então cuidado, às vezes nós já passamos por isso, situações assim. Fomos vítimas às vezes, mas às vezes nós somos a pessoa que está fazendo isso. Não deixe, o provérbio está nos alertando para não fazer isso. Não maquines o mal contra o teu próximo. Jamais pleiteie com alguém sem razão. Quer dizer, não arruma encrenca fácil, não. Não arruma, sabe, briga com as pessoas por qualquer coisa.
É o que está falando aqui, sabe? Então tem gente que briga por qualquer palito de fósforo, né? Então, às vezes, segundo o livro de Provérbios, eu preferi você perder e sair de uma briga, e sair de uma discussão. Então pense nisso, às vezes eu preferi haver perda, mas para que haja paz, para que seja permanecida a paz na família, às vezes, no trabalho, em qualquer lugar que você esteja. E tem gente que é o contrário disso, ele maquina o mal, ele arruma confusão, ele briga por qualquer centavinho e que às vezes não vale a pena aquilo ali, né? Então preste atenção que o provérbio está nos ensinando isso aqui. O versículo 32 diz, porque o Senhor abomina o perverso, mas os retos trata com intimidade. Olha que coisa legal, olha que coisa maravilhosa. O Senhor abomina aquele que não gosta de andar nos caminhos do Senhor. Ele entrega essas pessoas aos seus caminhos, mas aqueles que buscam a Deus, aqueles que buscam a palavra de Deus, fazer a vontade de Deus, diz que ele trata com intimidade. Lembra dos versículos lá de João 15, quando Jesus fala para os seus discípulos, João 15:15, eu não chamo vocês de servo, mas de amigos, porque tudo quanto o Pai do céu me revelou, eu passo para vocês, eu mostro para vocês, a intimidade do coração de Deus, o que Deus quer para você, eu passo para você. Então, quando nós buscamos a sabedoria de Deus, na palavra de Deus, Deus fala aqui que Ele trata com intimidade, porque Ele manda o sol e a chuva para todos, mesmo os incrédulos, mesmo aquele que não tem a Deus. Mas a intimidade dessa palavra, sabe, ouvir de Deus e o Deus falar no seu coração e você sair praticando aquilo ali, é a intimidade com Deus. Isso é um milagre que Deus faz na vida daqueles que buscam. E que o incrédulo, o ateu, aquele que não quer nem saber das coisas de Deus, não usufrui dessa beleza da palavra de Deus. Então, eu te chamo a buscar e fazer isso, porque a palavra é maravilhosa. Tá? Os versículos finais aqui, certamente, versículo 33, versículo 34, certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si a ignomia. Então é o caminho que o homem procura. Procura os caminhos de Deus. Quando estamos no caminho de Deus, nós temos paz em nossa casa, temos paz em nosso lar, temos paz em nosso trabalho e temos a oportunidade de ter intimidade com Deus. Porque Deus vai nos mostrando o que Ele deseja. E o que Ele mostrou para os seus servos do passado, o que Ele mostrou para os seus profetas, para os nossos patriarcas do Antigo Testamento e para os seus discípulos do Novo Testamento, para os seus apóstolos, ela tem validade para nós hoje porque são princípios eternos. São princípios que em qualquer época do tempo ela tem a validade. Então eu te chamo a continuar meditando e estudando o livro de Provérbios para que a palavra de Deus seja aplicada no nosso coração. Ela seja perfeita para nos fazer trilhar nos caminhos de sabedoria. Resumindo tudo isso aí hoje, nós aprendemos então que guardar no coração é tomar para si a instrução, para usar no tempo oportuno. Às vezes você lê a palavra e não sabe, o que eu vou aplicar isso? Guarde no coração, para assim, isso aqui eu quero para mim. E Deus vai fazer te lembrar disso no momento adequado. Confiar no Senhor é ter certeza que Ele fala a verdade e é digno de aceitação dos seus ensinamentos. Se Ele prometeu alguma coisa, se Ele orientou, se Ele exortou, Ele vai cumprir aquilo que a palavra dele está falando. Deus não falha, ainda que nós falhamos. Deus não deixa de cumprir as suas promessas, ainda que eu deixe de cumprir a minha parte. Mas Deus é fiel, então Ele é digno de confiança. Devemos honrar ao Senhor com os bens e riqueza que Ele nos deu, que Ele nos capacitou para obter. Bens e riqueza é conhecimento, é sabedoria que está dentro da palavra, que essa Ele dá de graça, bens, é tudo. Honra o Senhor com essas coisas. Senhor, o Senhor me deu tudo isso. O que eu faço para honrar o Senhor? Como eu posso aplicar isso em favor do próximo, em favor da sua palavra, em favor de tudo? Pense nisso, porque eu tenho falado muito, inclusive para os jovens hoje que estão se formando, que quando nós tomamos um conhecimento que o mundo, que as faculdades
e as escolas nos proporcionam, a própria igreja nos proporciona, a palavra de Deus nos proporciona e guardamos para nós, nós estamos furtando a Deus. Por isso que o versículo lá fala, não furtes em fazer o bem enquanto de direito. Então, quando nós deixamos de fazer, nós estamos nos furtando a fazer. É um furto, nós devemos ter aquilo para compartilhar e nós não estamos fazendo. E ainda, andar na sabedoria divina, né, de fazer andar em segurança. Ele nos faz andar em segurança e simplifica a nossa tomada de decisão diante das tentações. Irmão, quando você tem a palavra de Deus e conhece as instruções de Deus, quando vier a tentação, você já tem a resposta na hora. Você não vai pensar, você não vai titubear. Parece uma proposta magnífica, maravilhosa. Pode ser para você ganhar dinheiro, pode ser estar com a pessoa, pode ser coisa, mas você fala, esse negócio não é bom. Você já toma a decisão, não, você já dá a resposta não. Porque aquela proposta não provém de Deus, você sabe disso, porque Deus te mostra isso na sua palavra. Então, e finalizando, nós não devemos fazer mal ou maquinar mal contra as pessoas. Então, não vamos julgar não vamos querer achar, né, que o outro é isso, é aquilo, não vamos maquinar nada, deixa o juízo por conta de Deus. Porque nós como humanos não conseguimos ver todos os lados da situação, nós não conseguimos ver toda a situação. Às vezes, ao nosso ver, alguma coisa parece injusta, mas Deus entende, às vezes, aquela situação, às vezes aquela pessoa vai se arrepender, vai ter um perdão futuro, vai ter uma salvação. Nós não sabemos, nós não podemos julgar, porque julgar é dar a sentença definitiva, e nós não temos autoridade para isso. Então não devemos fazer isso. E lembrar-se de que o Senhor oferece a sua amizade e intimidade para os que o procuram. Aceite essa intimidade com o Senhor, aceite essa amizade do Senhor, aceite essa amizade da palavra de Deus. Você vai ver as riquezas que ela tem para você. As riquezas, maravilhosas. E hoje você tem várias formas de acessar essa palavra. Você tem ela no papel, você tem ela no seu celular, você tem ela no seu computador, você tem ela em vários canais. E agora também, explicando um pouquinho de forma muito simples, da forma que nós estamos fazendo aqui, para te ajudar a entender a riqueza dessa palavra, porque ela provém de Deus, para o seu dia a dia, ela é aplicável hoje, agora na sua vida, essa palavra. Ela não é para amanhã ou depois, não. Você já levanta do sofá, da cadeira onde você está vendo aí, e já aplica essa palavra, porque ela é viva, ela é eficaz, ela procede da boca de Deus. Então nós somos simplesmente um instrumento de Deus para te ajudar nisso. Que Deus te abençoe e para cumprir essa palavra e prosseguir nesses estudos. Oremos. Senhor Deus, obrigado por essas pessoas, por esses irmãos que estão ouvindo e estudando essa palavra junto comigo. Que o Senhor coloque essa palavra no coração de cada um e que eles possam ter sabedoria que vem de Ti para aplicá-la, Deus, no momento oportuno, no momento certo, quando eles precisarem, para que tenham segurança e vida em Teu nome. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você com a sua graça e com a sua paz, hoje e sempre. Amém.